Fala galera, está começando agora o podcast Ar Suave em Foco. Meu nome é Alex Yudi, sou um homem de pele parda, olhos castanhos, cabelo preto e estou vestindo a camisa do Instituto Federal. O tema de hoje é Jiu-Jitsu competitivo. Fala pessoal, meu nome é Wesley Davi, sou um homem pardo, de cabelo preto e ondulado e estou vestido com a camisa do Instituto Federal. Fala galera, boa tarde, me chamo Pedro, eu sou um homem pardo, de olhos castanhos, cabelos castanhos e estou vestindo a farda do Instituto Federal. Hoje a gente está com um convidado especial, o professor Fernando, do CTF 6, e ele vai falar um pouquinho com a gente hoje. Fala galera da BJJ, sou o professor Fernando, sou negro, olhos escuros, cabelo preto, estou vestindo um kimono aqui e a faixa na cintura, faixa preta, primeiro grau. É um prazer ter a presença do senhor aqui e a gente queria começar com a primeira pergunta. Muita gente no jiu-jitsu acaba entrando mais como um hobby, mas acaba ganhando o gosto do jiu-jitsu. E eu queria perguntar para o senhor, quando o senhor acha que é o momento certo para aquela pessoa começar a competir, e se o senhor acha que é uma decisão mais do aluno ou do próprio professor, se ele realmente está pronto para competir? Boa pergunta. Então assim, muita gente, como você mesmo falou, entra no jiu-jitsu por hobby, né, ou porque o médico manda, ou outras situações. E dentro disso, a gente consegue sim avaliar alguns atletas que são competitivos, né? Tem pessoas que chegam mais com medo do treino, e após isso a gente começa a descobrir o detalhe da competição nele, né? Começa a descobrir aquele atleta como um competidor. E tem outros que já chegam já dando as caras de verdade, e que é um próprio competidor. Entra dentro do tatame e a gente já bate o olho e diz, isso aqui é para competição. Então assim, não existe tempo determinado. Existe o olhar profissional do professor. Ele vai identificar se o aluno é competidor ou se ele é um aluno comercial, né, como a gente chama, que é um aluno só para vir treinar, aprender um pouco do jiu-jitsu, do dia a dia. Muitos vêm para o jiu-jitsu para só aprender a se defender, outros porque é só por questão física mesmo, mas o olhar que determina o competidor realmente é o olhar do professor. O aluno, tem muitos alunos que chegam e dizem assim, professor, eu tenho medo de competir, mas a gente acaba identificando que aquele medo se torna em coragem. Ele tem medo no momento porque ele não sabe por onde começar, mas a gente encoraja ele e através desse encorajamento a gente consegue transformar aquele medo em realmente na coragem de competir, né? Na vontade de competir. Então, é mais a questão do olhar profissional do professor, que ele que determina realmente o tempo, se ele está pronto ou não para competir. E na preparação mental e física, como que o senhor acha que é, mais ou menos? E o nervosismo de estrear, né? Primeira vez competindo e tal, como que o senhor acha que é? Essa questão de nervosismo, ele é muito interessante. Não há competição sem adrenalina, né? A gente entra, todo mundo entra na competição, do mais novo ao mais antigo, todo mundo entra com adrenalina lá em cima. Porque a gente não sabe quem é o adversário, a gente precisa muitas vezes estudar o adversário. E diante disso, o nervosismo é normal, natural. Porém, há a necessidade de uma boa preparação física e mental, como você mesmo me perguntou. A preparação física é uma estrutura que a gente vem criando ao longo do processo antes da competição. Então a gente precisa estar incentivando o aluno, tirando ele dos limites dele, né? Vamos tirar ele realmente de dentro da caixinha. Muitas vezes o aluno está só preso, eu só consigo fazer tantas repetições, a gente tenta executar mais, a gente tenta tirar o limite de cansaço dele, né? Muitas vezes ele diz, eu estou cansado, mas muitas vezes a gente motiva ele consegue identificar que ali tem um pouquinho mais de gás, né? A gente vai motivando cada vez mais. Então é muito importante essa questão da preparação física, e a preparação mental é no dia a dia do treino, é a motivação. Eu costumo dizer que a preparação mental é a principal. Você vai chegar lá, tem alunos que não dormem um dia antes, às vezes semanas antes, preocupado com
com perder a luta, ele não está preocupado em ganhar. O maior medo do atleta é de perder a luta. Então, ele não se preocupa em ganhar, ele se preocupa em perder. Então, é essa preparação mental que a gente vem fazendo junto com os nossos atletas, né? A gente tenta motivá-los, tenta fazer uma boa dieta para preparação física, tenta também fazer a parte mental, que é motivar, dizer ele que ele vai conseguir, que ele vai, independente dele ganhar ou perder, e muitas vezes a gente vai só para ganhar. Mas para a gente aprender a ganhar, a gente tem que perder primeiro, porque senão se torna uma frustração quando a gente só ganha, e aí chega uma hora que a gente vai perder. Isso se torna frustrante. Então, a gente precisa preparar a galera para perder também, que é justamente a preparação mental. Muito bacana o que você falou, e serve até mesmo para a galera que só do aluno estar lá na competição ele já se torna um vencedor, né? Mas eu mesmo sou competidor de jiu-jitsu, e até para a galera que não entende muito, como que se ganha uma luta de jiu-jitsu nos pontos? E para o senhor, qual a importância da finalização? A finalização, ela é 100%, né? Quando o atleta ele entra numa competição, ele está ali pronto para competir, fez uma boa preparação física, tá com uma boa preparação mental, então ele vai focar no que ele treinou. Então, a finalização ela é o 100% da competição, mas existe também a metodologia de ganhar a competição nos pontos. A gente chama estratégia, né? Estratégia de competição. Muitas vezes o oponente é muito forte, muito duro, então a gente tenta finalizar, não chega na finalização toda hora buscando, mas aí a metodologia seria o quê? Ganhar na pontuação. Então, o atleta ele bem preparado em relação a conhecimento de pontuação, ele vai conseguir ganhar das duas formas, ou pontuando ou finalizando. Lembrando que sempre dentro da competição é buscar a finalização para ganhar os 100%. Mas se ele não consegue chegar na finalização, ele trabalha para chegar na pontuação. E ele tendo um bom conhecimento de pontuação, ele consegue chegar administrando qual o tempo que ele deve reagir, qual o tempo que ele deve segurar o oponente, se ele está ganhando, se ele está perdendo, através das respostas dos coaches que estão fora, fazendo a instrução. Então é esse momento aí que ele tem que realmente visualizar, né? Se ele está ganhando, se ele está perdendo, até através da visualização do painel. Mas é muito importante o atleta conhecer a pontuação. Poderia explicar melhor como funciona a pontuação? A pontuação do jiu-jitsu é muito simples. Existe a pontuação 2, 3 e 4 pontos, né? Então, eu vou tentar aqui explicar um pouco. Uma transição, uma passagem de guarda, geralmente ela funciona, são 3 pontos, né? Quando o oponente joga a guarda e a pessoa que está em cima passou a guarda, estabiliza lá, uma média de entre 4 a 5 segundos, que é o que eu sempre oriento, né? Ele ganha 3 pontos ali. Você acha que esse tempo é necessário, certo? Porque tem muitos atletas que acabam não estabilizando, né? Isso, exatamente. Esse tempo é justamente necessário. Eu sempre oriento meus atletas para que eles possam estabilizar pelo menos 5 segundos. Né? Na regra, eles pedem um pouquinho menos, mas a gente sempre orienta 5 segundos, que é o prazo que a gente consegue fazer uma passagem de guarda, estabilizar, realmente segurar ali o oponente dele, para depois fazer uma transição para uma marcada de joelho, que aí vai 2 pontos. Precisa ter estabilização também. Se não houver estabilização, se o atleta marcou o joelho e já correu para uma montada, que vale 4 pontos, aí ele já perdeu aquela pontuação do joelho na barriga. Então toda posição ele precisa fazer uma estabilização, né? O joelho na barriga, 2 pontos. Montada, 4 pontos. Pegada de costas. Tem uma observação na pegada de costas que o atleta ele não pode cruzar as pernas. Se ele cruzar, não é pontuação. Não foca como pontuação. Então, por isso que na pergunta anterior, onde você falou sobre pontuação, o atleta ele tem que ter esse conhecimento de pontuação para poder identificar que ali ele conseguiu fazer ponto ou não. Então é isso, eu queria agradecer ao professor, né, primeiramente pela disponibilidade de poder estar ajudando a gente nesse podcast. Queria agradecer aos ouvintes e também dizer que para mais vídeos como esse é só acessar o canal da Educação Física, Qualidade de Vida e EFPA.